Aleluia. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, abre o seu coração nessa noite para a palavra do Senhor. Quem crê que a palavra tem o poder de transformar aqui? De tocar áreas da nossa vida que a gente nunca imaginou de onde Deus ia vir. Quem acredita nisso aqui nessa noite? É por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, eu creio nisso. Eu quero orar com você. Eu quero fazer que você faça essa confissão de fé junto comigo nessa noite. Senhor Deus e Pai, cada pessoa que entrou aqui, Senhor, que não saia da mesma forma, mas que o poder da Tua palavra seja transformador dentro do seu coração, Senhor. Que a palavra faça um efeito extraordinário, que a Tua palavra venha ser o pão que mata a fome e a água que mata a sede. Senhor, nessa noite, nós contamos com a Tua presença. Sem ela não podemos fazer nada. Sem o Teu Espírito que gera comunhão no nosso coração, nós não podemos fazer nada. Sem a presença de Cristo, nós não podemos fazer nada. Então nós precisamos da Tua ajuda nessa noite, porque o Senhor vai além daquilo que podemos pensar e imaginar, e o Senhor está lá no dia de amanhã, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Gente, tema de hoje: a Tua graça me basta. Amém? No 3 pode pedir comigo. 1, 2, 3. A Tua graça me basta. Você concorda com isso? Amém? A graça, aquele favor imerecido do Pai ao nosso coração, que nós não merecíamos, mas Ele deu. Deus é bom, Deus é eternamente bom. Ele nos agraciou, Ele nos envolveu, Ele transbordou sobre nós amor, revelação, cuidado, graça, amor bendito, misericórdia. Você consegue entender isso? Não é o peso da religião que você precisa entender, mas é o amor de Deus que transforma o nosso coração. Porque talvez a religião tenha machucado muitas pessoas ao longo do caminho, porque a religião pesa, a religião ela coloca um peso, ela coloca um jugo, e se você não estiver dentro daquelas regrinhas, você não está agradando, e você muitas vezes é excluído por isso. Mas nós acreditamos que a graça de Deus é um favor tão imerecido, é um favor tão abundante sobre nós, que agora, irmãos, o nosso papel é festejar aquilo que Deus nos dá, que é a fé para crer nele. Quem crê em Cristo aqui nessa noite? Então eu creio que nós já estamos num ambiente de filhos, nós já estamos num ambiente o qual talvez alguma coisa pode ter pego para você ao longo dos dias, ao longo dos anos, ao longo dos meses e talvez te levou a um esfriamento, mas Deus hoje quer revelar para nós que a graça dele continua sendo transbordada sobre os nossos corações. Amém, gente? A graça é um portal que a gente passa, e só se você voltar lá para trás e falar, não quero mais, é uma decisão sua, mas a graça é disponível o tempo todo. E eu queria citar esse texto da Sagrada Escritura nessa noite, ver se eu consigo aqui. Tá certo aqui, Henrique? 2 Coríntios 12 e 9. Eu acho que não foi aqui, Henrique. Foi. Boa. Deixa eu ver aqui, ó. Ele está dizendo assim, o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Coríntios, ele falou, e ele disse-me, a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Amém, amados? Então aqui é uma conversa de Jesus com o apóstolo Paulo, com o Paulo que tinha se convertido, que estava ali nas dificuldades de anunciar o evangelho, na caminhada com Deus. O Paulo, que era um fariseu religiosíssimo, ele matava em nome da religião,
ele matava em nome da lei, ele fazia atrocidade com os cristãos, com os primeiros, aqueles que não eram nem chamados cristãos, aqueles que eram do caminho, e depois mais na frente que eles são chamados de cristãos. Então Paulo está dizendo agora aqui, nessa conversa com o Senhor, porque o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, que muitos teólogos estudam, que ninguém sabe que espinho na carne ele poderia ter, né? Se é uma doença, que tipo de doença, mas eu sei que era um enviado de Satanás, para ele não se vangloriar daquilo que ele tinha recebido de Deus, porque ele subiu, irmãos. O apóstolo Paulo é o único que rompeu o terceiro céu e viu a glória de Deus. Vocês sabiam disso? É o único que viu a glória de Deus no Novo Testamento, agora a partir de Jesus. Deus o levou a ver a glória de Deus, e ele fala assim: olha, eu não tenho palavras para expressar o que eu vi, é glorioso o que eu vi, é majestoso o que eu contemplei com os meus olhos. Mas aí, o Deus envia um enviado de Satanás ali, para ele não se vangloriar, e ele passava dificuldades o tempo todo. Paulo passou por prisões, ele passou por açoites. Paulo teve 5 açoites, irmãos. Você sabe o que é 5 açoites? Era 40 chibatadas menos uma, porque o soldado não podia passar de 40, porque estava na lei. Então, para vai que eles errassem, ele falava: melhor você contar 39. E ele levava 39 açoitadas, chibatadas nas costas. E quando Paulo levava esses açoites, não era só com um chicote de couro apenas. Na pontas dos chicotes é o mesmo açoite que Jesus levou, amém? É o mesmo açoite romano, é o mesmo tipo, porque na ponta desses açoites tinham ossos secos, e tinha outros fragmentos ali na ponta desse chicote, porque quando o soldado romano batia nas costas de Paulo, aqueles ossos, ele grudava na pele de quem estava sendo apanhando, e o soldado puxava de volta. Quando puxava de volta, irmão, saía carne, saía pele junto. Será que você aguenta? 39 chibatadas, 39 vezes bateu nele com chicoteadas, só que eram uns 39, não podia passar, só que ele levou 5 vezes 39, quem é bom de conta, dá 195 chibatadas nas costas, com um intervalo de tempo. Acho que esperava sarar. E aí, Paulo, já sarou? Então vem para pegar mais uma. Eu acho que era mais ou menos assim, né? Porque o tempo que ele levou no evangelho, ele levou 5 açoites total, 195 chibatadas. Então, o apóstolo Paulo é um homem que sofreu por causa do evangelho, é um homem que lutou por causa do evangelho, é um homem que ele teve uma firmeza por causa do evangelho. Por que isso, irmão? Porque ele sabia o que ele estava anunciando. Ele viu a glória de Deus, ele viu o poder de Cristo, e quem era Cristo salvando a sua alma agora, salvando o seu corpo e espírito. Aí o apóstolo Paulo tem todo esse entendimento. O apóstolo Paulo agora, ele está dizendo: olha, a graça está sendo aperfeiçoada das minhas fraquezas, e eu não vou omitir que as minhas fraquezas, que isso vai me impedir de seguir no evangelho. Então a graça de Deus, ela é suficiente, porque a graça de Deus, ela sustenta aquele que poderia cair, ou aquele que tinha a intenção de cair, porque a graça de Deus sendo suficiente para mim e para você, ela nos sustenta no tempo da adversidade, ela sustenta eu e você no tempo do caos, no tempo que você fala assim: puxa vida, será que eu vou realmente sustentar a minha fé? Será que realmente eu vou aguentar isso que a palavra está para mim, eu estou nesse caminho?
Será que Deus é poderoso para me sustentar? Irmão, eu queria te dar a notícia nessa noite. Isaías 64, verso 4. Existe um Deus na antiguidade e Ele trabalha para os que nele esperam. O nosso Pai trabalha para quem nele espera. Irmão, eu espero em Deus. Se você espera em Deus, Ele tem um trabalhar a teu respeito, Ele está vendo a intenção do seu coração, e o fato de você crer no Filho, Ele se revela para você, porque agora o Espírito dele habita dentro da carne humana, habita dentro de mim e dentro de você. É algo inexplicável, porque no passado não acontecia isso. Deus visitava a carne humana de vez em quando, mas hoje eu e você podemos nos alegrar aqui em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Quem desejar, tem a presença de Deus o tempo todo dentro do seu coração, o tempo todo. Então é um privilégio, porque aonde você dobrar o seu joelho, você curvar o seu coração, a presença do Pai está com você. Aonde? No banheiro da empresa, eu posso orar um pouquinho, talvez durante eu estou dirigindo, eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou aqui, eu estou orando, estou ouvindo uma canção, eu estou orando. Deus está do seu lado, Deus é com você, Ele está te sustentando com a sua mão forte, poderosa. A Bíblia diz em Isaías que a mão do Senhor não está fechada, nem o seu braço encolhido, para que não possa salvar. A mão dele está estendida, e o seu braço também, para que ele possa alcançar corações, para ele sustentar em qualquer momento da vida. Ele sustenta. Ele sustenta eu e você. E eu costumo dizer que Deus sustenta as estrelas e o universo. Tudo anda em harmonia no universo. E Ele conhece o nome de cada estrela pelo seu nome. E são trilhões de estrelas. Se Ele conhecesse cada nome de cada habitante que já pisou na Terra, aproximadamente 100 bilhões de pessoas já pisou na Terra, nesse planeta nosso. Segundo o nosso pai dos burros, o Google, ele acha que aproximadamente 100 bilhões de pessoas já pisou a terra. Então Deus tem mais facilidade, Deus tem um conhecimento, fica mais fácil para Deus. Fica ou não fica, gente? Saber o nosso nome. Para Deus não tem dificuldade, porque se Ele conhece as estrelas, Ele conhece o meu coração e o seu, amém? Então Ele está sustentando com o seu braço forte. O que mais Deus está fazendo com a sua graça dentro de nós? Ele está, diga comigo, fortalecendo. Ele fortalece. É a missão dele em fortalecer o coração daqueles que o buscam. Ele não vai deixar eu e você desamparado. Irmãos, a certeza que a gente tem que Deus nos ama. Jesus falou: provai e vede que o Senhor é bom. Quem já provou de Deus sabe que Ele é bom. Quem já experimentou de Deus sabe que Ele sustenta a alma humana, sabe que Ele fortalece a gente no caos. Quando você fala: meu Deus, cheguei no fundo do poço e não sei o que fazer, é nessa hora que o Pai está dizendo: eu estendo a minha mão para te fortalecer, filho. Por quê, irmãos? Porque Ele ama eu e você, os seus filhos. Ele ama aquilo que Ele criou. Ele deseja ter uma relação, uma graça que Ele transbordou sobre nós. A única coisa que eu e você precisamos, Ele nos deu a arma fundamental. Ele não fez um robô, ou não fez um adulto reborn. Ele fez um adulto com livre arbítrio. Para quê, pastor? Para que, se você falar eu odeio Deus, Ele está nele, Ele continua sendo Deus. Agora, se você falar eu amo Deus, Ele se aproxima de você, Ele quer você, Ele te deseja. Se você falar que não quer, Ele está ali. Se você falar que não o quer, Ele vai estar ali do mesmo jeito. Ele é Deus. Ele nos deu a arma fundamental. Eu tenho a decisão: eu quero amá-lo ou não quero amá-lo. Vocês conseguem entender isso, família? É uma decisão, é um poder tão sobrenatural, que é a decisão de fazer escolho ou não escolho.
Às vezes a gente julga a Eva e o Adão e fala assim: para que esses cabeção errou e comeu do fruto? E aí nós, nos nossos dias atuais, para que a gente toma decisão errada e a gente, quem pergunta para a gente: seu cabeção, o que você fez errado de novo? Entende isso? Então a graça é um portal, eu passo por ela e agora eu tenho liberdade de dizer para meu Pai: meu Deus, eu te amo, porque o Senhor é tudo na minha vida, é o Senhor que me completa, o Senhor que está aqui, o Senhor que anda comigo, o Senhor me sustenta, o Senhor me fortalece, o Senhor é Deus, o Senhor está procurando aqueles homens e mulheres adoradores que o ama em espírito e em verdade, que o adore em espírito e em verdade. Jesus falou isso em João 4, 23 e 24. Agora está aberto o portal, agora eu posso amar a Deus, agora eu posso fazer minha oração em qualquer lugar do planeta. Se um dia você estiver à beira da morte, à beira do abismo, se você fizer uma oração, Deus vai estar ali sustentando você. Quem crê nisso? Quem já passou por dificuldades aqui sabe disso. Ele está ali fortalecendo sua alma e espírito. Terceiro ponto, Ele está te capacitando. A graça capacita. A graça é aquilo que te fortalece, aquilo que te capacita para você ir para a guerra, aquilo que te coloca numa posição agora de alinhamento, irmãos. É uma capacidade que não vem de nós, mas que vem dele. Quem está entendendo isso aqui? Às vezes você procura se guardar, se proteger a vida toda, e às vezes você não teve tanto sucesso, porque você não colocou essa capacitação naquele que pode capacitar você, não no seu braço humano, não na sua vontade da carne, não no seu jeito, mas na vontade de Deus. Ele capacita eu e você. Ele pode nos fortalecer, Ele pode enviar um exército de anjos, Ele pode te livrar do laço do passarinheiro, Ele pode te livrar da seta do inimigo, Ele pode, e Ele vai fazer onde Ele encontra temor no coração, porque Ele é o Pai. A graça de Deus é suficiente, a graça de Deus é transbordante. Vamos lá? É um lembrete de que não precisamos confiar em nossas próprias forças e habilidades, mas sim na graça e no poder de Deus. O apóstolo Paulo falou assim: eu confio, porque na verdade, olha, uma coisa eu estou pelejando todo dia, uma coisa eu quero fazer, olha, mas eu vejo que eu não consigo. Você está assim também? Eu estou tentando fazer o bem, tem hora que eu não consigo, eu estou tentando fazer, não preciso nem pensar em fazer o mal, parece que ele atrai, né? Mas quando você procura fazer o bem, parece que você está lutando contra a maré, você está lutando contra aquela onda e vem e dá uma rasteira em você, porque você decidiu agora avançar. Quem está entendendo aqui, irmão? Porque quando você decide avançar na sua casa, colocar as coisas em ordem, colocar a sua vida espiritual em ordem, agora você vai entrar num duelo. Agora você está dizendo: a casa estava bagunçada, eu estou colocando ordem aqui. Quem está entendendo isso aqui? Eu quero colocar ordem na casa. Se Deus já está comigo, então Ele está dizendo: se esforce, tem de bom ânimo, eu venci, você também vai vencer. Ele está dizendo isso para mim, então eu vou na força do seu poder. Na minha fraqueza? Sim, na minha fraqueza e na sua fraqueza. Irmão, vamos entender uma coisa muito clara aqui hoje. Fraqueza não é pecado. Diz assim: fraqueza não é pecado. Fraqueza é a carne humana. Por quê? Quando você tem um espírito humilde, você está dizendo para Deus assim: Senhor, eu me curvo diante do Senhor, porque isso aqui eu não consigo resolver. Quem já teve situações assim? Chegar no fundo e falar assim: Senhor, eu tenho a humildade de dizer para o Senhor: aqui eu chego, estacionei, porque o que eu poderia fazer, eu já fiz e não deu certo, então agora eu preciso do Senhor. Quem já fez essa oração aqui, pode, não precisa, amém, teve gente já que, mas era para constranger, é uma oração: Senhor, e agora? Confiar nas forças minhas? Não é no braço humano, não é no meu potencial, não é nas minhas habilidades.
Ah, pastor, mas eu sou formado em arqueologia, eu fiz na Harvard, estudei nas melhores faculdades e as portas se fecham para mim. Porque você está confiando talvez no potencial. Você está confiando às vezes só no seu potencial, só naquilo que você pode fazer, você está ali, você está achando que é só você, só você e só você. E a Bíblia está dizendo, eu e você, sem Jesus nós não podemos fazer nada nessa terra. Deus não está sendo egoísta, Deus não está sendo egoísta dizendo, vocês não precisam, não tente fazer nada sozinhos que vocês não vão conseguir. Jesus falou que nós dependemos dele, por quê, irmãos? Porque nós estamos enxertados no galho, nós estamos enxertados na árvore que é Cristo Jesus. Ele é a videira verdadeira e nós somos os galhos, então nós só damos fruto quando nós estamos nele. Eu não dou fruto sozinho. Você dá fruto quando alguém poda o seu galinho ainda, dá uma tesouradinha em você, que você está crescendo para o lado errado, dá uma podadinha, porque Jesus falou que aquele que é podado dá mais fruto ainda, amém, gente? Então esse é o interessante de tudo aqui, é um lembrete para a gente. Eu preciso confiar, que não é nas minhas próprias forças e habilidades, mas eu preciso confiar que na graça de Deus, há perdão, a remissão, a restauração, a renovo, há um encontro pessoal com o Pai, a qual a minha vida é preenchida, o vazio não tem mais, porque Ele preencheu o meu coração. Agora é Deus e mais ninguém, é o Senhor e mais ninguém, é Ele e mais ninguém. Então eu dependo dEle, é no poder dEle. Eu entendo, esse é um lembrete de que não precisamos confiar em nossas próprias forças. E aqui eu queria citar 2 cidadãos que confiaram nas suas próprias forças e não se deram muito bem. Eu queria citar para você hoje o Sansão. Quem já viu a história de Sansão aqui? Lembra o homem cabeludo que namorou a Dalila? Quem lembra? 10 pessoas lembram. Amém, então tá bom. Está lá em Juízes 13. Ele confiou na sua própria força. Ele foi indo, avançando. Ele achava que ele tinha um cabelo grande. Ele colocou o cabelo assim, igual da Alice. Aquele cabelo, igual da Luciana, assim. Ele foi lá para Gaza. Ele estava todo invocado, porque ele queria arrumar uma mina lá. E ele estava todo cheio do poder, que ele tinha um poder na mão dele. Ele era o Sansão, gente. Ele era o cara cheio do poder. Ele era o poder. Só que ele usou isso de uma maneira errada. Ele não confiou que a força dele vinha de Deus. E quando ele nasceu, o nascimento dele foi um milagre. A mãe dele era estéril. O anjo apareceu para ela. Irmão, você sabe quantas vezes na Bíblia o anjo apareceu para uma mulher ter um filho? Maria, Isabel, Zacarias, acho que Ana também. Ana, Samuel, o homem da casa lá falou que ela ia ter um profeta também. Mas foram 3, 4 que eu me recordo agora que foi forte a visita do anjo. O anjo chegou e falou: olha, você vai ter um filho. Ela era estéril, irmãos. Sara, Sara, boa. Rebeca, também. Tem várias mulheres. Então, mas o anjo chegou para ela e falou assim: você vai ter um filho. Esse filho vai ser nazireu. O nazireu é a mesma coisa que Jesus fez. Jesus era nazireu, consagrado a Deus também. Entendeu? E o Sansão, o anjo chegou para a mãe dele e falou: você vai ter o filho, ele não pode comer nada que venha da videira, ele não pode tomar nem um suco de uva integral, sobrava mais para mim, ele não pode tomar vinho, ele não pode comer nada da uva, nem uma geleia de uva, de nada. Eu falei: rapaz, coitado dele, nesse ponto. Ele não pode namorar ninguém de outro país. Eita, ele não pode comer nada impuro, porque ele era um nazireu. Mas agora o Sansão cresceu, ficou grandinho, agora ele se achou independente. Ele falou: mamãe, eu posso comer agora o que eu quiser.
Gente, o mal nosso é quando a gente tem a independência, a gente não depende 100% de Deus mais, a gente quer andar até as asinhas bateu e voou para longe. Deus está dizendo, eu preciso que vocês sejam dependentes de mim, porque o maná que eu vou dar para você é diário. Eu queria que todo dia você orasse ao Pai, dizendo, Senhor, eu preciso do maná, eu preciso da tua presença, eu preciso da tua habitação, eu preciso da tua glória, do Shekinah, senão eu não consigo viver a minha vida com o Senhor nessa terra. Deus deseja isso, irmão. Os céus, há uma festa no céu, quando você ajoelha, há uma explosão, pá! Uau! Meu filho começou a orar, os demônios ficou tudo alvoroçado, porque você começou a orar. Você acha que a oração é pouco poder? A oração é o dunamis de Deus, é a explosão de Deus dentro do seu coração. Porque sabe por quê? Porque quando você está orando, Deus está dizendo, agora eu vou soltar dentro dele todo o meu poder. Na fraqueza dele eu vou turbinar o seu coração. Agora ele vai ter poder durante a fraqueza humana. Nós somos carentes do Pai, irmãos. Nós somos dependentes. E o Sansão, ele tinha uma própria força. Então o que eu posso tirar da lição aqui? Nós precisamos confiar não na força do braço, no meu dinheiro, na minha posição social, no meu trabalho, que eu sou o chefe, ou talvez sou uma posição acima, talvez pelo meu carro, pelo status que eu tenho. Não é isso, mas é por aquilo que eu tenho dentro de mim, que o Evangelho está transformando, eu de dentro para fora, está me fazendo um homem mais humilde, está tirando o orgulho do meu coração, está tirando a altivez, está tirando a soberba, está tirando aquilo que não serve, e Ele está me colocando agora, eu estou sendo parecido com Jesus. Porque você vai se esvaziando das suas forças. Quando você se esvazia das suas forças, aí o Pai completa você com a força dele. Entende isso? E o Sansão achou que podia. Um dia ele estava indo para Gaza, aí apareceu um leão no caminho dele, ele arrebentou o leão sem nenhuma arma, ele arrebentou o leão no meio, como arrebenta um animal pequeno. E ele foi ao encontro da primeira mulher que ele casou. Depois ele faz um enigma ali, e o pessoal descobre o enigma dele, que a mulher dele faz uma coisa lá, e uma maracutá, e pede ele para contar para ela, e ela conta para os irmãos, e ele fica nervoso, mata 30 homens. Enfim, ele tinha um poder na mão dele, só que esse poder que era para ser usado, não era para ser usado na ira dele, no vacilo dele, no momento dele. Muitas vezes Deus vai dar oportunidade para mim, para você. Quem acredita nisso diz amém. Só que use da maneira correta, use com moderação. Amém, irmãos? Tem coisas em Deus que você pode fazer sem moderação. Você não precisa ser moderado. Por exemplo, perdoar. Você pode gastar o estoque sem moderação, abuse e use, C&A. Perdão, posso usar, quantos perdão por dia, pastor? Jesus falou de 490, porque ele queria dar infinidade. Às vezes a gente guarda um rancor de 1892 no jantar da casa de mamãe e de papai, e é um só que você precisa liberar, e está preso com você há 15 anos, 20 anos, 30 anos, você fala, eu não errei, eu estou com a razão. Cristo faria isso? É a pergunta que eu te faço. Então você está indo na força da sua mão, você está indo na força do seu orgulho, você está indo na força da sua prepotência, porque eu e você, nós não devemos nada a ninguém a não ser o amor, querido. Se você tem algo contra alguém, vai lá e libera isso em nome de Jesus, e vai voar diante do Pai, porque se o Pai te perdoou, você também pode perdoar quem te ofendeu. Isso não custa para mim e para você. Isso é libertador, isso é graça de Deus, isso é favor imerecido. Você vai perdoar quem não mereceu? Exatamente, você começa a distribuir graça para as pessoas também. Ah, mas a pessoa lá não merece, o que eu vou fazer? Não, então beleza, então faça, é o comportamento de Deus, o Pai. Os filhos só repetem o comportamento do Pai em casa, é ou não é, gente?
Então, os filhos da fé repete o comportamento do nosso Pai que Ele deu para nós, a graça abundante, misericórdia, perdão, acabou. Então o que eu tenho, eu recebi, eu vou dar. Na noite que foi traído, Ele tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu pão, esse é meu corpo, estou dando para vocês. Está disposto a dar um pouco de você para os outros? Só libera o perdão, tira o ressentimento, tira aquilo que está matando você, tira o veneno que está envenenando você, que talvez está causando até uma doença. Então lembra disso, lembra da força do Sansão, lembra que ele usou a força, não da graça de Deus, mas ele usou a força dele, no tempo errado, na hora errada. Ele aproveitou, e quando ele voltou de Gaza, que ele já tinha casado com aquela mulher lá, aí aquele leão já tinha produzido mel dentro da carcaça do leão, e a profecia, o anjo que falou para ele, falou assim: ele não pode comer nada impuro, ele não pode tocar nem cadáver. E quando ele chegou, ele estava de boa, andando ali pelo deserto e tal, ele falou: matei aquele leão lá, irmão, parecendo os caras do IAI, matei o leão ali. Ele chegou perto do leão, tinha o que, irmãos? Mel de abelha. Aí o que ele podia? Ele podia tocar na carcaça do leão? Diga assim, não. Mas ele era Sansão. Ele era o Sansãozinho. Ele tocou porque ele tinha o poder, ele achava que ele podia desobedecer papai e mamãe. Papai e mamãe falaram para ele: filho, o anjo chegou para mim, você nasceu de uma forma sobrenatural, eu era estéril, o anjo desceu aqui, falou comigo, depois o seu pai chegou, duvidando, perguntando como foi o anjo que ele chegou, aí a gente chorou aqui, eu e sua mãe, e falou: será que o anjo podia voltar para falar de novo com a gente? A Bíblia diz que Deus enviou o anjo novamente para falar com aquele casal. Ele não deve comer nada impuro, não deve tocar em cadáver, não deve tomar nada da videira, da uva. Ele tem que ser um nazireu para Deus, a força dele vai estar nos seus cabelos, e ele vai ser o libertador de Israel. Tudo estava certinho, a profecia estava certo, o entendimento estava certo, tudo certo, mas só que na hora que Sansão foi fazer o que era certo, ele se levou, ele se distraiu, ele foi errado, ele pecou, ele falhou, ele foi lá e meteu a mão no mel. Irmãos, e além, tem gente que é conivente com o pecado e quer jogar outra pessoa no meio. Quando ele pegou o mel, para quem que ele levou o mel? Fala para mim, para quem, pastor? Para quem? Pergunta, gente, para mim? Para os pais. Ele falou para o pai que o mel era da carcaça da ossada do leão? Mentiu. Olha aonde é o pequeno abismo. Ele não falou que o mel era da carcaça do leão morto que ele tinha matado, mas ele deu mel, porque o mel é docinho, o mel é saboroso. Só que muitas coisas na nossa vida podem parecer docinho, saboroso, só que no final, em vez de ter sabor de mel, tem sabor de fel. Quem está me entendendo aqui? Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: todo o caminho largo pode te levar à condenação, mas Cristo está dizendo: o caminho estreito pode ser apertado. Ele está te sustentando, Ele está te guardando, Ele está te levando a você entender, raciocinar, que Ele quer que você permaneça no caminho estreito, porque no caminho estreito Ele continua com você. Você pode levar uma espinhada pelo caminho estreito, você pode até se arranhar pelo caminho estreito, mas a satisfação de fazer a coisa certa junto com o nosso Pai, o Espírito Santo, que dá para mim e para você. É por isso que nós temos paz na adversidade, paz na tormenta, paz diante do caos. O Sansão teve um fracasso na sua vida. Ele brincou
brincou com as coisas de Deus. Irmão, a graça de Deus hoje é um favor imerecido. Eu digo para você o seguinte: não é um peso da religião, mas se você tem a oportunidade de seguir no caminho, seguir na graça de Deus, pelo amor de Jesus eu te clamo nessa noite, e pelo poder do Espírito Santo, não afaste desse caminho. Deus tem um manancial de águas para você, Ele tem vida para você, Ele tem abundância para você, Ele tem a força dEle dentro de você. Não abandone, não deixe, não despreze essas coisas pelos mel do mundo, por aquilo que pode te iludir, por aquilo que pode trazer o fracasso e a morte. Deus está dizendo que Ele pode fechar sepultura, Ele pode fechar, mudar destino, porque agora eu passei a dar uma mudança de vida. A partir de hoje eu creio nele, eu quero viver por Ele, a minha vida é dele, eu não abro mão do propósito que Ele me chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz, é Cristo Jesus. Não abre mão. Não abre mão, não é a força do braço que conduz um grande exército. Irmãos, quando eu obedeço, eu tenho o favor de Deus. Quando eu desobedeço, eu tenho talvez a maldição, que aquilo que o homem planta, ele colhe. Não tem como mudar esse cenário. Vocês conseguem entender isso? A graça é um favor, mas tem hora que a gente planta algumas coisas e não adianta. Eu tenho que colher o que eu plantei. O Davi, eu quero citar isso aqui rapidinho para a gente ganhar tempo. O Davi também, ele teve uma exaltação. O Davi tinha ganhado várias guerras poderosas. Quem era o Davi, gente? O pastor das ovelhas. O homem que, enquanto o Saul matava milhares, ele matava milhares de milhares, porque Deus estava com ele. E chegou uma hora que aquele homem chegou, ele tinha a ostentação de um grande exército, um poderio de guerra extraordinário, mais de 1 milhão de soldados, só de uma tribo era mais de 1 milhão lá, 1 milhão e 100, e outra mais 400 e poucos mil, e ele, iludido, você vê que as forças espirituais rondam o nosso coração o tempo todo. Aí você vai falar: nossa, mas o Satanás estava na época do Davi, e Satanás intentou o coração de Davi, sabe para quê? Para ele contar o exército, porque, irmão, o orgulho humano é a ruína da toda queda do homem. Quando o Davi, e Joabe alertou ele, sempre tem uma voz de Deus do nosso lado. Você diga assim para o teu vizinho: sempre, irmão, tem uma voz de Deus do nosso lado. Tem ou não tem? Sempre tem uma voz de Deus nos alertando. Ninguém cai assim, de cair. Não, Deus avisou pelo menos 3, 4, 5 vezes. Aí Joabe avisou Davi assim, interessante, Adelson. O Joabe foi lá, avisou Davi e falou: Davi, não conta o exército. Olha os enviados de Deus, não conta o seu exército. Aí Davi falou: mas eu vou contar o exército, eu vou contar meu exército. Eu já ganhei tantas guerras, esse exército meu é poderoso. Toda vez que eu vou para a batalha, esse exército, porque ele estava contando com a força do seu braço, com a força da sua espada. Ele contou o exército. Irmão, quando ele contou o exército, Deus desagradou dele, falou assim: rapaz, pode escolher 3 tragédias que vai acontecer com você. Que eu me lembro que o inimigo ia perseguir eles 3 meses. Tinha o primeiro lá que eu não me recordo agora, e ele falou assim: uma peste no meio de vocês. Aí Davi falou assim: das 3, eu acho que a menos mal é a peste. Manda a peste, Deus, pelo meu pecado, pela minha falha. E Deus mandou a peste. Irmãos, sabe quantos soldados morreram com a peste? 70 mil soldados morreram com a peste. Por quê? Porque ele achou que estava na força do braço dele, ele ia fazer, ia acontecer, porque ele estava ganhando as vitórias, porque o exército dele era grande. Deus está dizendo para mim e para você: não importa, e a glória de Deus Ele não divide com ninguém. O Gideão, quando ele olhou, ele recrutou 32 mil. Deus falou: Gideão, tem muita gente, manda embora. Tem muita gente aí com medo, tem muita gente assustado, manda embora esse povo, Gideão. Aí os medrosos foram embora naquela primeira atacada. 20 mil homens. Ficou com medo, foi comer comida, sopinha da mamãe.
Ah, eu vou embora porque eu quero o caldo da mamãe, eu quero comida, eu quero voltar para casa de mamãe, papai está com saudade de mim, e 20 mil soldados voltaram embora. Aí Deus falou: é muita gente ainda, Gideão, faz o seguinte, aquele que toma água no poço, no riacho, como um cachorrinho bebe com a espada na mão, se separa esses. Irmãos, apenas de 12 mil, sobrou 300 soldados. Vocês já assistiram aquele filme 300, né? É baseado na história de Gideão. Sobrou 300 soldados. E Deus falou: opa, separa os 300. O resto você manda ir embora para casa. É gente ocupada, tá dando trabalho. Mandou embora para casa. 11.700 soldados. Ficou 300. Aí Deus falou: agora tá bom, que agora eu vou entender que não é na força desse exército, é no braço que eu estendo sobre vocês. Irmão, você está entendendo que a glória de Deus Ele não divide com ninguém? Que quando a gente pensar em fazer alguma coisa, você fala: ah, mas não tenho condições, esse projeto, esse sonho meu. Eu estou abrindo um parênteses aqui. Você pode continuar, se você colocar o Senhor na sua frente, vai dar certo. Você vai trabalhar, você vai se empenhar, a força do Senhor vai estar com você, você não vai duvidar, você vai acreditar, você vai até o final, e quando você vê, a mão do Senhor está sobre você, e você está dizendo: a Ele seja a honra, seja a glória para sempre. Não é sobre mim, é sobre aquilo que Ele pode fazer sobre mim. Não é o que eu posso fazer, mas é tudo que Ele pode fazer por mim. Então eu só posso porque Ele está em mim. Ele só pode na sua vida porque o que você pode alcançar é porque Ele está com você, e você está atribuindo isso a Ele. Não é na força do seu braço e na força das coisas, mas é no poderio do seu nome. Então creia nessa noite, Ele está falando comigo e com você. A habilidade de Deus, a poder de Deus, a graça de Deus, ao favor de Deus sobre a igreja, nesse tempo presente, e eu não posso perder a oportunidade. Não é porque eu não estou enxergando 300 mil numa conta da comunidade Sal da Terra, eu vejo 30 mil, e eu falo: Deus está à frente. Ele falou: nós vamos levantar um prédio para a glória do seu nome. Não é para a glória do Ronaldo, nem para a Sal da Terra, mas é para que o nome dele seja glorificado na cidade, e a honra pertence sempre a Ele. Mas porque eu e você nos ajuntamos. O segredo do milagre de Deus é quando eu e você nos ajuntamos. É os 300 de Deus, é os 100 de Deus. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? É onde Deus coloca você. É o propósito que Ele estabeleceu sobre o seu coração. Ah, pastor, essa firma é muito difícil de crescer lá. Permanece lá, ora a Deus, faz curso, estuda, se dedica, se empenha, faça o seu melhor nessa condição que você tem hoje, até que você tenha a condição melhor para fazer o melhor. Mas faça o seu melhor hoje. Palavras do Cortella. É um lembrete de que não precisamos confiar em nossas próprias habilidades. Aqui, ó, o cerne disso aqui, gente. Eu vou fechando. Essas habilidades. O que o Pedro tinha? Ele tinha habilidade de pescar? Sim ou não? Sim. Aí ele pescou aquela noite inteira? Pescou? Pegou? Mas ele tinha habilidade. Tinha ou não tinha na pesca? Ele era um cara experiente. Só que quando essa habilidade a gente é enrustida em nós, a gente tema. Aí Deus fala: eu quero agir em você, mas você não está deixando eu fluir no novo na sua vida. Aí Jesus olha para Pedro, Jesus disse: jogue as redes. E olha que ele já tinha pescado ali, hein? Talvez quando ele falou: jogue as redes mais no fundo, acho que ele olhou para Jesus e falou assim: eu fiquei lá a noite inteira. Ele não sabe, mas eu vou pelo poder. Só porque eu ouvi a palavra dele, eu vou acreditar. Ele pescou naquele mar vários anos. Ele tinha experiência, onde tinha talvez ali uns peixinhos mais, uns peixinhos menos. Ele sabia tudo. Onde o vento soprava, tal. Aí o Pedro falou assim: rapaz, eu pesquei lá a noite inteira, mas pela sua palavra eu vou voltar. Eu vou lançar a rede.
Eu confio na sua palavra, eu entendi a tua palavra. Quem está entendendo a palavra de Deus nessa noite aqui? Pelo poder da palavra você vai lançar a rede e Deus vai fazer o extraordinário sobre você. Ele vai fazer o sobrenatural sobre a sua vida, porque a graça transborda, o favor transborda de Deus sobre nós, irmãos. Aí já não é eu que lanço a rede, é o peixe que pula no barco quando Deus está presente. Você não precisa fazer esforço nenhum. Agora o peixe está pulando dentro do barco, está pulando dentro da rede. E a Bíblia diz que o barco do peixe, do Pedro, quando eles jogaram a rede, já encheu, já transbordou. Ele encheu o barco dele e ele gritou: vem para cá André, vem para cá Tiago, vem para cá, quem estiver aí nos outros barcos, porque eu preciso os peixes daqui ser lançados no barco de vocês também, porque está transbordando. Ele falou e aconteceu, a palavra dele é poderosa. Se você crê que a palavra dele é poderosa, a sua vida vai mudar, porque não é segundo a sua força e nem sobre as suas habilidades, mas é naquilo que ele pode fazer sobre mim e sobre você. Jogue as redes, lança a sua boa semente, lança aquilo que ele quer falar ao teu coração. E eu vou encerrando, citando o profeta Samuel. Quem lembra do profeta Samuel que ungiu Davi? Quem lembra, amém? Está lá em Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel, Deus falou uma coisa maravilhosa: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, nem a altura da sua estatura, porque eu recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior. Diga comigo assim: mas o Senhor olha para o coração. Deus trabalha o ser humano, a carne humana, do seu coração para fora. Do seu interior jorra águas cristalinas. Por quê? Porque agora Ele tem o poder de colocar dentro do nosso coração água cristalina, Carol. Água que jorra para a vida eterna. Agora eu tenho Deus vivo dentro de mim. Agora já não é mais o poder da religião. Agora eu sou filho de Deus. Agora aquilo que eu não tinha, agora eu tenho. Eu tinha tristeza, agora eu tenho alegria. Eu tinha angústia, agora eu tenho satisfação. Eu não tinha um sentimento para olhar a vida dessa forma, mas hoje Deus está me dando, Deus está gerando dentro de mim, Deus está formando dentro de mim, Deus está colocando isso dentro do meu coração, Deus está formatando o meu, fazendo um download novo. Para quê? Resetando tudo aquilo que não serve, tirando todos os vírus, colocando um download novo, fazendo uma nova conexão, porque agora eu e você temos um provedor que não falha, a conexão está ativa o tempo todo. Cristo é o provedor entre Deus e o homem, Cristo Jesus, o Senhor de toda a vida. Ele sustenta o meu coração e o seu. Ele sustenta a nossa vida. Um profeta pode errar? Pode. Um profeta tem habilidade? Tem. Mas só que quando o Samuel chegou na casa, ele viu aquele jovem elegante de guerra. O que ele pensou? É esse que o Senhor escolheu para ser o rei de Israel. Aí o Espírito Santo falou no coração dele assim: não é esse. Porque ele olhou segundo a aparência. Irmão, como você anda, como você veste, o quanto está o saldo da sua conta, isso para Deus pouco importa. A cor da sua pele, o seu sobrenome, a sua nacionalidade, se você é brasileiro, se você é colombiano, se você é argentino, se você, seja o que for, se você é goiano, não importa. Deus, Ele quer saber que agora Ele colocou um espírito dentro dos filhos, e esse espírito arrebata o coração dos filhos quando fala o nome Yeshua.
quando falo o nome Yahvé, o Criador de todas as coisas, eu me conecto com Ele, eu tenho a presença do céu dentro do meu coração hoje. Eu não vivo mais as minhas misérias, as minhas lamúrias do passado, eu estou caminhando para o alvo, o meu alvo é Cristo. Eu não tenho tempo a perder, eu tenho tempo a ganhar hoje. Hoje é o dia que eu faço uma festa. Deus está dentro de mim, Deus habita dentro do meu coração. Há uma festa. Existia morte, mas hoje existe vida, porque Ele chegou e Ele muda a morte para a vida eterna por causa do seu Filho Jesus. Então é naquilo que Ele pode fazer, não é naquilo que eu posso fazer com a força do meu braço, com a minha habilidade. É o momento da gente confiar em Deus e dizer: Senhor, nós confiamos no Senhor, nós esperamos no Senhor, eu espero no Senhor, eu confio no Senhor, eu espero nele, porque Ele está trabalhando para os filhos, para a família. Agora Ele não é só um Deus, Ele é um Abba, Pai. Ele é o Abba, o paizinho da sua igreja, paizinho dos filhos. Tem intimidade aí, irmão? Tem relacionamento aí? Então agora Ele está dizendo que Ele é o Abba. E eu vou fechando, para a gente ganhar aqui. A graça é revelada em nós, em meio às dificuldades. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó o que ele entendeu, irmão, da graça. Naqueles açoites que ele teve 5 açoites com 39 cada um. Você imaginou a cicatriz que tinha nas costas do Paulo? Ele falou: eu sinto prazer nas fraquezas, eu sinto prazer nas perseguições. Esse homem, rapaz, ele estava em outro nível. Jesus ensina sobre amar os inimigos. Eu creio que Paulo estava entendendo, e Paulo era ali Jesus, tão já vivendo a característica de Jesus, porque ele estava ensinando sobre esse aspecto, sendo perseguido. Ele está dizendo: eu vou orar pelos meus inimigos, eu vou orar por aqueles que me perseguem. Irmão, quando você for perseguido, ou te falar alguma coisa na rede social, no Facebook, fica tranquilo, há um Deus, o Pai, que justifica você, que justifica as minhas causas e a sua causa. Não é na força do braço, lembra disso, mas é no poder da oração. Quando eu e você ora, algo acontece nessa terra, porque o céu desce para a terra, porque você ora. Não é no seu poderio de guerra, agora é na força do Pai. E não é na força da vingança, não é na força do ódio, é na força do perdoar sem moderação, é na força do perdoar. Agora eu vou perdoar quem me ofendeu, eu vou fazer isso, porque fazendo assim você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. Você fala: pera um pouquinho, a pessoa, eu fiz mal para ela e ela está fazendo bem para mim. Esse pessoal crente, esses filhos de Deus, eu não entendo o que essa turma tem não. Essa turma não bate bem da cabeça. Eu achei que ele ia revidar, eu achei que ele ia blasfemar, eu achei que ele ia me sair no soco comigo. Bate no trânsito: não, Deus abençoe você, fica tranquilo. Leva uma fechada no trânsito: oh, Deus abençoe. Amém, irmão, vai na paz. Nas perseguições, nesse sentido, eu sinto prazer nas injúrias. O que o Paulo está falando? O que é as injúrias? Significa uma escolha consciente de perdoar e amar aqueles que causam dor. Oh, irmão, pelo amor de Deus. Quem lembra de uma coisa que aquela pessoa fez e causou dor para você? Injúria. Causou dor, e talvez essa ferida ainda está aberta dentro do seu coração, e você não consegue permitir que essa ferida se feche, porque você não pediu para aquele que tem o bálsamo curar essa ferida, que é Cristo Jesus. Por que a ferida está aberta? Porque você ainda guarda o ressentimento da dor.
Foi uma injúria, foi injusto o que ele fez, o que ela fez por mim, então eu estou na razão, vou bater o pé e não vou perdoar. Irmão, perdoa, porque talvez ela não recebeu a revelação do perdão, mas você está recebendo hoje. Quem entende isso, levanta a mão. Se você entende isso, você está recebendo a revelação. Qual que é a revelação do Evangelho, do brilho da luz? É quando você foi injustiçado, injuriado, e falaram mal de você, difamaram você, causou dor. Dor na alma é terrível, ninguém tira, se não for o próprio Deus. Como Ele tira isso? Quando você libera o perdão sobre a pessoa que te ofendeu. Porque até então, você vai carregar ela para o resto da sua vida. Pastor, eu esqueci isso aí já. Não. A palavra não é esquecer. Esquecer, lembra, a mente não deleta. Você precisa perdoar, sem moderação. Quem entende aqui nessa noite? Amém? A graça é para isso. Paulo está dizendo, nas necessidades. Irmão, quando você sofre necessidade, você está dando graças a Deus? Quando está faltando a carne lá, às vezes você precisa fritar o ovo, comer o arroz, comer o feijão, talvez juntou as moedas para pagar a conta, ou alguma coisa assim nesse sentido. Aí você está murmurando ou você está agradecendo? Nas necessidades, o que ele está dizendo? Nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu que eu sou forte. Tem gente forte aqui nessa noite. Porque é na pior tragédia que se levantam os homens e mulheres fortes da vida. Não é na bonança, não é no tempo fácil, não é quando você está com a conta recheada e tem uma cifra boa, um emprego bom e está tudo certo. É quando você tem alguém, vocês estão passando situações difíceis junto, mas vocês estão dobrando o joelho, estão dizendo para o Pai: eu creio, eu confio, é um tempo, vai passar, mas o Senhor está aqui. Irmão, pode passar dificuldade. Eu já vim pregar muitas vezes aqui com a minha conta de água cortada, e eu ficava com raiva porque eu tinha que pagar R$70 para mandar ligar. Pagava mais o dobro da água só de ligar. Às vezes vocês pensam, pastor, tá. Não, a vida não é fácil para ninguém, não. Não é para ninguém, não é para alguns, não é para todo mundo. Todo mundo já teve dificuldade aqui. Meu carro nunca andou sempre com o tanque cheio. Às vezes na reserva, será que vai chegar? Vai, em nome de Jesus. E você ficava preocupado, e aí, já chegou 2 contas, e aí, será que vai cortar a CPFL? Irmãos, não é para dizer que, nós dependemos do Pai. Só que eu preciso aprender que na necessidade, Ele está. Na doença, Ele está. Na escassez, Ele está lá também com você. Ele está lá presente com você. Mas agora o que você faz desse momento? Você só murmura, você só reclama? Ou você pega o limão e faz uma limonada e vamos fazer festa? Deus espera que em meio às necessidades, em meio às dificuldades, eu e você celebre a Ele, porque Ele já está. Ele está. Ele está lá. Ele está lá amanhã no seu momento. Ele já está lá. Então Ele está te esperando lá. Ele está te esperando para você abrir o coração, para você confessar para Ele: Deus, está difícil, essa ferida está difícil. Mas você também pode dar o grito e o brado de vitória. Pode estar difícil, mas eu creio que vai mudar. Quem crê que vai mudar aqui nessa noite? Fica de pé junto comigo. Eu quero agradecer a Deus com você. Eu quero louvar a Deus junto com você. Paulo vai fazer um pedacinho de um louvor aqui, e eu queria que você ouvisse essa canção e você colocasse no seu coração esse entendimento. O amor de Deus chegou e agora Ele muda tudo. A graça dEle muda tudo, cicatriza tudo, cura tudo. Ele abre a ferida, mas Ele mesmo cura. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a
para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas
minhas fraquezas, nas minhas fraquezas, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta. Aleluia. Aleluia. Grande é o teu nome, Senhor, sobre os corações aqui nessa noite. Eu quero desafiar você, de verdade. Quem precisa ser sustentado pelo Pai aqui nessa noite, eu queria que você viesse orar. Quero orar com você aqui nessa noite. Fala, pastor, eu preciso ser sustentado por esse Pai, eu preciso dessa graça sobre mim. Eu quero orar com você aqui nessa noite, eu e os pastores. Vem para cá, pastores. Se tiver uma pessoa, a gente ora. Se tiver duas, a gente ora. Mas eu quero que você saia daqui nessa noite fortalecido. É a graça de Deus sobre você. É a graça reveladora do Pai sobre você. É a graça. Não é outro favor, é a graça. É a graça que se revela e transforma o coração. Por tempos o inimigo cochichou no seu ouvido que não ia ter jeito, mas Deus está dizendo, a graça e o amor dele é sobre você, não tem jeito, é sobre o seu coração. Se você está em dúvida, eu queria dizer para você que nessa noite Deus deseja matar a tua sede. Deus deseja matar a fome que tem dentro de você. Talvez de tantas coisas que você achou que eram impossíveis acontecer na sua vida, que talvez você pensou em tantas situações, mas só que o Pai nessa noite vem a teu encontro como filho, como filho, como filho. Você se rende a Ele nessa noite. Seu coração é dele, sua vida é dele. Quando você vem aqui para frente, você está dizendo, eu preciso que Ele me sustente, pastor. Eu preciso que Ele me guarde. Eu preciso que Ele cuide de mim. Eu preciso que Ele cuide do meu coração. Eu preciso, pastor, eu preciso. Eu tenho sede, eu tenho vontade de Deus. Mas às vezes eu me sinto atado, eu me sinto preso. E nessa noite Ele está dizendo, eu tenho água para dar para você, eu tenho pão para dar para você, eu tenho uma alegria para dar para você. Vem aqui, eu tenho, Deus o Pai tem não um julgamento,